Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ENIAC Inovação Disruptiva, podcast da ENIAC Ventures, onde mergulhamos em histórias de liderança, empreendedorismo e inovação. Hoje temos a honra de receber um convidado de peso, uma figura de extrema relevância no cenário... Começou com sacanagem aqui. lá. De extrema relevância no cenário jurídico e empresarial de Guarulhos e, sem dúvida, um pilar fundamental para o grupo educacional ENIAC. Vocês vão ver. Dr. Roberto Campanella, meu amigo. Roberto, bem-vindo. Obrigado, Amanda. Com uma trajetória de quase 40 anos no direito, a gente vai conversar bastante sobre isso. Apesar desse rostinho. A cutis, né? Dr. Roberto construiu uma carreira marcada por sua ética, compromisso e profundo conhecimento em direito empresarial e constitucional, sendo referência em sua área. Como conselheiro da ENIAC Ventures e empreendedor, ele também tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento de novos negócios e no fortalecimento do ecossistema de inovação. Sua longa parceria com o professor Rui e o grupo ENIAC transcende o aspecto profissional, tornando-se um elo de confiança e visão compartilhada. Hoje vamos explorar sua história, seus desafios e entender como ele se tornou uma das vozes mais respeitadas e confiáveis no universo jurídico e empresarial de Guarulhos. Gostou da introdução, Roberto? Nossa, foi demais, Amanda. Não esperava, não. Pois é, então eu vou começar fazendo aqui uma pergunta. Ó, mudei aqui. Vou ter que... Como é que faz? Deixa assim? Pode deixar? Pode passar só. Tem como mudar aqui? Vou passar a imagem. Eu acho que vai ficar essa aqui, porque eu não sei como alterar aqui não. Depois a gente muda, tá? Se vocês quiserem, podem vir aqui. A gente vai fazer aqui uma mudança. Estamos no ao vivo aqui, e quem faz ao vivo... Tem como mudar aqui, Duda? Eu acabei tocando aqui. Acho que é só passar. Aqui? Não, nada. Isso. Não. Do outro lado. Calma. É foto. Do outro lado não vai. Aqui. Aí vai. Aqui. Ah, tá. Passou. Vamos então só ampliar mudar. essa imagem, né? Aí. Pronto. Perfeito. Só no seu podcast que acontece essas coisas, tá vendo? Ó, Pronto. começamos com... Vamos lá. Roberto, então a gente quer saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da sua história, né? Então, conta um pouco sobre você, de onde você nasceu e tudo, a sua carreira e como começou essa trajetória no direito, o que te levou a se especializar em direito empresarial e constitucional. Amanda, eu sou de Guarulhos, nasci em Guarulhos. Ah, você é guarulhense? Sou guarulhense. Ah, Comecei a estudar direito porque um professor meu de história me incentivou. legal. Lá atrás, porque gostava de falar na escola, essas coisas, que e ele legal. era e eu acho que ele também queria fazer direito Isso aí no colégio. no colégio. Isso Você eu estudou tinha 15 aqui anos. em escolas públicas, alguma Eu coisa? estudei em escola pública em Santa Isabel. Olha, Santa Isabel. Santa Isabel. Sim. E depois eu vim para Guarulhos, estudei aqui também, em Guarulhos, fiz aqui minha graduação. Sim. Depois já entendendo melhor esse mundo, porque eu era muito novinho, estava com 17 anos quando eu comecei a faculdade. Olha só. Aí, entendendo melhor esse mundo, daí eu fui me direcionar mais para o direito empresarial, porque eu já comecei a trabalhar na área com 18 anos, no segundo ano da Segundo ano faculdade. você já começou a estagiar. E foi uma Aqui grande... em Guarulhos também, Aqui escritório em Guarulhos. do Moacir Mesquita. Uhum. E tenho excelentes referências, foi um aprendizado muito especial. Até eu Que brinco bacana. que muitas vezes um aprendizado como esse, quando de um lado eu gostava e queria me dedicar, e do lado dele tinha uma enorme capacidade, conhecimento, Sim. e também um leque de assuntos para você aprofundar e tratar muito grande, Sim. acabou me sendo assim, muito útil, muito importante para a minha vida, e dali eu acabei escrevendo meu caminho e estou até hoje. O escritório ainda nesse caminho. existe, esse escritório que você estagiou? Existe, tá. Já está na segunda Sabe a geração? doutora Roberta? Você conhece a doutora Roberta Oliveira? Sim. Isso, ela tá lá. Tá lá, que bacana. Tá lá. Então, depois você fala para ela assistir então, o Vou seu falar. podcast, que ela vai Vou ficar falar. super orgulhosa e Vou feliz. falar. E Roberto, você fala então que foi um professor então que falou isso em você, essa visão de... Foi. Ele foi Mas a sua mas para te falar a inspiração. verdade, o que eu faço? Porque hoje eu me considero assim, um operador, né? Um trabalhador. Sim. Um operário que tem que cumprir função, cumprir meta, cumprir objetivos. Um problema que eu tinha na minha área acadêmica era sempre uma impressão de que a gente fantasia um pouco o mundo do direito Olha,
na academia, Sim, talvez até por uma visão mais romântica ou mais antiga sim, do que significava ser esse profissional sim. quando do começo das carreiras jurídicas no Brasil, lá para meados do século XIX. Sim. E me parece que faltava para a gente um pouco dessa dinâmica que o mundo exige hoje, desse preparo. Desde o fato de que se eu sou de humanas é porque eu não gosto e odeio quem goste de exatas, Preconceitos, né? até o mundo de que se Kelsen falava isso, então quem é a realidade para querer falar diferente? E, e depois fui aprendendo ao longo do tempo e do trabalho a importância de você se adaptar a essa sua função de colaborar na solução de problemas, na solução de litígios, E interessante, né, brigas, Roberto? Porque discussões. nessa época, a nossa geração, né, visava muito a questão do ser funcionário público, né? Então você, por exemplo, com direito, poderia ser um juiz, poderia ser Sim. um promotor, alguma coisa. Você, então, talvez esse seu início num mundo já privado, que te deu essa vertente, esse viés para o direito empresarial. Você já passou a gostar dessa área. Eu trabalhei. Bom, primeiro, eu comecei a entender Sim, melhor o que eu estudava quando eu comecei a sim. trabalhar. Porque a Ah, aplicação prática do que você aprende na escola, ela te dá uma outra dimensão, outra visão do que que legal isso que você está falando. da tua função, da tua área de Certo, aprendizado. certo. Ela te enquadra, né? Ela Sim, te dá equilíbrio, te dá uma visão melhor do mundo sim, e da tua posição nele. sim. E aí, a partir disso, eu comecei a ter gosto, porque eu via sentido, eu via função, eu via finalidade. Que legal. Resolver um problema, defender meu cliente, Sim, é, buscar a melhor solução possível para aquele caso, para o meu cliente. sim. Aquilo me estimulava muito, dentro do que é possível na lei. E é assim, fazer operações que você aprende na academia a partir de casos concretos. Isso sempre foi muito estimulante para mim. E realmente é o que a gente fala muito hoje aqui no ENIAC, nessa busca pelo maker, né? Pelo mão na massa, a pessoa já na faculdade, o que você fala, que foi no meu tempo, no seu tempo, a faculdade não nos preparava para o mundo corporativo, né? Muitas vezes, eu vou te dizer, Almada, que até hoje eu acho isso, muitas vezes na minha Uhum. área, que é o que eu posso Sim, falar. sim. É muito tempo de academia e me parece que pouco preparo para Para a vida a cotidiana vida cotidiana, que é o que muitas vezes é, importa para você entender qual é o teu objetivo, que é resolver, ajudar na solução daquele problema. O que eu muitas vezes acho mais difícil na minha área é encontrar o diagnóstico certo. E para encontrar o diagnóstico certo é preciso ter vivência e preciso conhecer também do mundo da realidade, do dia a dia, da prática. Até para você poder, muito bem alimentado pela teoria, achar o caminho melhor. Eu gosto de fazer os podcasts aqui, Roberto, porque é interessante, à medida que o entrevistado vai, o nosso convidado vai falando, eu já começo a fazer as conexões, a falar, talvez está aí por isso que o Roberto hoje é um empreendedor, gosta de investir em empreendimentos, porque você vive diariamente com foco no direito, mas vive diariamente tentando diagnosticar qual o problema daquela empresa, como é que você pode contribuir, É, né? E aí acho que já veio essa vertente sua de empreender, e né? como eu te disse, dessa formação que eu vejo como uma dificuldade do nosso mundo acadêmico, Sim, é que muitas vezes me passam profissionais que estão iniciando a carreira, bons profissionais, bons alunos, com boa formação sim, acadêmica, sim. mas que não sabe o que é uma escritura, Olha só. não sabe o que é A falta de de um experiência. documento que deveria sair da faculdade tendo mais parece que a gente tem uma certa, como é que pode ser, uma falta de humildade, talvez, de não colocar o Interessante. aluno para resolver de fato problemas concretos e a partir dali fazer com que ele entenda a teoria. Interessante, hein, Roberto? Como se fosse eu brinco no escritório, quer dizer, um paralegal, um Sim, sujeito que está no sim, dia a dia sim, na rua, sim. ele acaba me resolvendo mais fácil um problema do que um advogado. Que Porque ele coisa, já né? sabe como funciona e, no A fundo, prática. a gente também está lá para isso. Na Olha, minha área, é evidente que existem os profissionais, como disse você, na minha área a gente tem várias opções. certo? A gente pode ser um cientista do direito, a gente Pode, pode escrever livros, pode. a gente pode fazer Para carreira concursos, pública. área pública, mas quando se tem um escritório de advocacia voltado para esse mercado, Que é o teu caso. que é o meu caso, que envolve demandas de pessoas físicas e jurídicas para a solução de problemas concretos, aí é essencial que a pessoa tenha, inclusive, essa sensibilidade
Sensibilidade. que porque também muitas vai vezes criar faz falta. sensibilidade. Sensibilidade para entender o que importa, Que bacana. para não ficar preso muitas vezes num academicismo ou numa discussão Certinho. teórica que muitas vezes esquece o problema. Uma vez uma amiga minha comentou assim que ela tinha um pretendente e o pretendente fazia medicina Aham. e um dia ele falou, fiz a melhor operação da minha vida hoje. Ela falou, nossa, que bom, me conta, como é que foi? E o paciente, como é que tá? Ah, o paciente morreu, mas foi a melhor operação da minha vida. Tecnicamente foi perfeito. Olha só. Então, assim, eu lembro, eu nunca esqueço desse... Chocante, né? É, eu não história. esqueço desse exemplo, porque eu acho isso um perigo para quem presta serviço. Entender que a gente presta serviço. É verdade, é uma Que a prestação gente, de serviço. que a gente não está ali para fazer a pessoa entender de um conteúdo metafísico Sim. ou de uma profundidade que vai além da solução daquele problema na realidade, com os dados concretos que são colocados. Por isso que eu te digo que para Problemas reais do mundo real, né? Isso, por isso que eu te digo que o diagnóstico é tão importante. Tá certo. E isso envolve em dimensões de tempo, de espaço, de capacidade econômica, Certo. e inclusive de fazer conta. E no mundo jurídico a gente sabe que tempo é uma coisa importante, né? Porque às vezes as decisões jurídicas são longas, Sem né? dúvida. Roberto, então voltando aí para esse menino que estava lá estagiando e conhecendo direito empresarial, que acabou se tornando a sua especialidade, né? Há 36 anos você atua no município de Guarulhos. Como essa longa experiência na área jurídica impactou sua carreira e a sua relação com os empreendimentos locais aqui em Guarulhos? Por que essa sua relação com Guarulhos? Lógico que eu sei que você tem outros clientes fora Então, mas daqui. você sabe, Amanda, eu vou te E como é que é contar isso. essa relação com Guarulhos? Então, vou te contar isso. Essa pergunta Quero também é saber. boa. Legal. Eu, quando saí do escritório do Moacir, 2013, 2014, Certo. eu me imaginava, era bem arrogante, eu acho, viu? Eu me imaginava assim, muito capaz e muito assim, acima do bem e do mal para tudo. Sim. E aí arrumei lá uma sociedade, gente boa e tudo, Certo. para fazer o back-office de uma gestora de recursos. Sim. E fui para Faria Lima me achando chique, Olha. moderno. Até pensei em emagrecer Faria um pouco, Limer, ficar mais então. bonita, para virar um Faria Limer. E além de ter sido frustrante não ter dado certo essa experiência, Olha, mas isso é uma questão prática e está tudo bem. certo. Mas do lado pessoal, Sim. depois que eu assumi essa minha versão de ser guarulhense, ter história aqui, ter laços aqui, eu hoje não moro aqui porque já não morava há muitos anos Certo. e acabei com a minha família toda residindo em São Paulo. São Paulo. Eu viria, mas hoje eles não vêm. Nesse momento eu não consigo. Mas eu me sinto hoje, pessoalmente, muito bem situado em Guarulhos. Olha que Com os meus coisa. clientes que eu construí ao Sim. longo dos anos em Guarulhos. E para mim existe uma linguagem específica também. Para a gente Eu existe não uma tenho linguagem dúvida específica. disso. Aham. Existe uma forma de encarar a vida que é específica. Sim. Existem desafios que são específicos. Sim. Um aprendizado constante que é específico. Portanto, eu acho que hoje eu posso me dizer com orgulho que eu me sinto guarulhense. Guarulhense. Por conta da minha própria constatação e talvez da minha negação no passado, na minha juventude. Que incrível, né? Então, e essa identidade te permite você ter um resultado diferente para o próprio empresário de Guarulhos em função Sim, dessa sua, sim. E não, mas desse sentimento de pertença. né? eu acho, que é isso. Almada, que mesmo para qualquer outro lugar, mas é importante você ter de onde você veio. O Bacana Kant nunca isso. saiu da cidadezinha dele para ser o Kant. E não é que eu vou ser, não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo, não importa a base geográfica onde você está, mas é importante você entender tua raiz, tua base, Que legal. de onde você vem, Isso é profundo. o que te alimenta, para você Profundo. poder se enxergar melhor para todo mundo. Profundo. Você pode se localizar com qualquer tribo, com qualquer cidadão, com qualquer Uhum. lugar, com qualquer pessoa, respeitando o jeito da pessoa, mas a partir do teu ponto de vista, a partir do ponto de vista que você construiu com a tua história. E, Roberto, a gente sai de vez em quando do script porque a gente está aqui do roteiro, porque as coisas interessantes você fala. Então, parece que tem uma coisa mais a ver com propósito até hoje, para você. Profundo, Tem a né? ver, tem. Muito a ver com propósito. Tem, e entrando no assunto nosso aqui também dessa parceria que a ENIAC fez com a FCJ? FCJ, Sim. poxa, eu fui para. Eu tô falando porque tem a ver com isso que eu estava falando agora para você. Eu fui Sim. para Belo Horizonte conhecer a FCJ, né? Para entender a Para raiz. entender. E é muito diferente do que a gente tinha aqui antes. Ah, E desafiador e assustador, como tudo que é diferente do que o Aham. risco que a gente corre, o que pode acontecer de bom ou de ruim, Aham. onde pode ter um ponto muito perigoso para eu entrar ou não, Uhum. e a minha responsabilidade como advogado para apontar isso para o cliente, também com a minha compreensão na minha profissão, que a minha busca primeira tem que ser a de que a coisa aconteça. Não de que falam que o advogado é tão bom que o contrato não foi assinado. Então, assim, é tentar fazer com que o advogado seja tão bom que o contrato seja assinado. Seja assim.
para que o mundo gire, para que as coisas aconteçam. Uma dificuldade que a gente tem aqui, aí já é um pouco de bate-papo mesmo com você, Sim. a gente não tem essa ética protestante tão mais forte de que a mentira é punida com muito rigor, né? Uhum. Quando a gente fala em países que têm uma ética mais forte com relação à verdade, Certo. e as punições são mais severas com relação a isso, não porque as pessoas sejam melhores, mas talvez elas tenham um pouco mais de temor de mentir. No Brasil, eu acho que a gente não tem ainda. A gente é mais relaxado. A gente é mais relaxado para isso, aceita um pouco mais essa meia-verdade ou essa minha interpretação da realidade. Sim. E isso é mais difícil para você conseguir concretizar negócios, porque não é só o que está no papel, é o que está por trás, é o que você tem que ter uma enxerga. due diligence verdadeira. Uma due diligence verdadeira. É o que você humana. fez quando você foi a Isso. Belo Horizonte, você foi. Deixa eu entender a Foi por cultura isso que eu desses quis ir. caras. Isso que é interessante. Eu pedi para o Rui, Bem inclusive, bacana. falei com Bem ele, bacana. eu queria ir. Porque... Nessa linha de ventures, né? Então, você além de advogado, é nosso conselheiro da ENIAC Ventures. Como essa experiência, Roberto, em empreendedorismo, porque você tratando com o mercado de direito empresarial e também as próprias startups, complementa a sua atuação no direito. Eu estou falando agora o contrário. Você hoje, como conselheiro da ENIAC, lidando com startups, você participa dos nossos Investor Day, participa do nosso conselho, está sempre ali em contato com as startups. Isso tem te impactado agora para o seu direito, o direito que você aprendeu lá atrás, há 40 anos atrás, e agora você enxerga ele um pouco diferente por causa dessas dinâmicas das startups ou continua a mesma coisa? Eu acho que o processo que eu passei, que eu te contei, é esse processo de sair da academia para a realidade. Certo. E de me alimentar da realidade para achar o diagnóstico melhor. Para esse processo, essa realidade das startups me alimenta demais, porque ela traz perspectivas de vida de gente que aceita desafio, que tem coragem suficiente. Alto risco, né? Que assume riscos, Aham. que tem desejo pelo trabalho, que respeita o valor do trabalho, Que legal. que tem a cabeça aberta para tentar entender que muitas vezes o que era de um jeito que não está dando certo pode ser que de outro jeito dê certo. E essa é uma perspectiva de modo de ver a vida que você leva para a tua família, que você leva para o teu trabalho, que você leva para quando você tem que resolver um problema no trânsito. Sim. Ou num restaurante. Sim, sim. E sempre com a perspectiva de que as coisas aconteçam, de que aquele projeto de boa fé dê certo. Você falou, Roberto, Tem gente que sonha. Você falou sobre mentira e eu lembro aqui dos erros. Na nossa época, eu lembro muito que era muito feio errar, né? E a gente não podia errar. E hoje no mundo das startups, nessa geração, outra coisa que me impressiona muito é que a gente estimula que eles errem, mas errem rápido e façam as correções e tudo. Então, até o errar, que para nós era feio, né? Era um pecado, hoje é estimulado, experimenta, vai logo. Quanto mais você experimentar, você vai conseguir validar e acertar um pouco mais. Isso é interessante, né? Também essa dinâmica. Tem uma expressão em inglês que fala fail fast, fail small. Uhum. Mas assim, o principal para mim é que tudo que você faça aberto e com a tua alma lá, com a tua vida naquilo. Bacana. Que você se dedique, que você se doe ao máximo. Bacana. Aí vem como parte desse processo a tua capacidade, que deveria ser base da educação, mas que no Brasil não é como você está falando, certo. De que como humano você sabe de um pedacinho da realidade, que você tem uma outra coisa chamada acaso, que você não consegue medir para toda a situação. Verdade. Evidentemente que aí você tem esse desafio de falar, bom, o acaso existe, eu não consigo enxergar todas as possibilidades que podem impactar nessa minha decisão, mas eu vou buscar entender ao máximo todas as possibilidades, eu vou trabalhar com o meu lado cósmico, racional, e vou dizer assim, quais são as possibilidades que eu consigo enxergar para essa decisão e de quem mais eu preciso para conseguir enxergar isso, porque eu não consigo enxergar tudo, muito menos num mundo como esse que nos coloca talvez com mais humildade mesmo, porque é muito assunto com detalhes complexos para a gente se arvorar a querer opinar. Eu tenho um perigo de querer, eu brinco daquela anedota que era grega, de que sapateiro fica no seu sapato para mim todo dia, para não ter perigo de passar do meu sapato e começar a dar palpite que eu não devo dar. E eu acho que no direito é mais difícil, né? Porque você já aprende desde a escola do equilíbrio, né? A questão da balança, né? Tá o símbolo do direito e você
querer ser justo, né? E não querer nunca, por mais que você lute pelo seu cliente, você sempre está buscando a justiça. E a justiça, pelo menos a mim, né, que sou engenheiro, me lembra sempre a questão do equilíbrio. Isso é mais forte ainda? Bom, você me provoca, eu vou te provocando. Vou pensando e vou falando. Como base da minha função, a minha ética deve ser com o meu cliente. Certo. Então, num primeiro momento, eu tenho que enxergar o interesse do meu cliente. Certo. Eu não sou o juiz da demanda e nem sou o advogado que vai cuidar dos interesses da outra parte. Certo. Agora, eu hoje, com a minha idade, acredito que, apesar disso, dependendo do tamanho do benefício que você possa trazer para o teu cliente, não seja bom para ele também. Que interessante. Porque a maturidade e a experiência foi te fazendo isso. Porque, para o meu ponto de vista, existe um acerto cósmico, que eu não sei nem se é metafísico, mas acho que seja no mundo dos negócios. Que legal. De que um desequilíbrio muito grande nessa balança toda te gera perturbações posteriores. Futuras. Isso, porque me parece que o negócio vai bem quando ele vai bem com esse todo. Eu não preciso, para conquistar alguma coisa, deixar que alguém seja ludibriado. E aí, quando eu te digo do meu limite ético, é assim, a pessoa tem que estar muito clara com todas as consequências. Certo. Eu recentemente fui fazer um negócio pessoal com uma pessoa lá de uma área de uma empresa. Sim. E eu falei para ela assim, ela depois me ligou porque eu tinha dito que não tinha entendido o que eu falei. Falei, não, se você não entendeu e não quiser, tá assinado e eu rasgo agora. Porque eu quero a clareza. Eu quero a clareza. E aí por causa desse futuro que o cósmico vai te provocar. E eu acredito nisso, Roberto, assim, mas muito forte, porque eu, como engenheiro, gosto muito de física quântica. Eu sempre gostei muito de física. Eu acredito que o mundo é energia, né? Então, se você aqui tender muito para um lado, né? Isso depois, a tendência da física é essa, né? A lei da atração, a questão de você, ação e reação. Então isso vai buscar, de novo, a gente vai falar em equilíbrio, né? E também, qual é a tua busca na vida? Se a tua busca na vida for exclusivamente enriquecer e empilhar dinheiro, pode não ser muito interessante o que eu estou falando, mas se a tua busca na vida, se você conseguir perceber que você consegue somar valor para ir além disso, sem nenhuma fantasia, sem nenhuma puritanismo, uma ilusão, um caráter delusional, assim, me parece que você vai entender que isso faz sentido. Faz mais sentido. Porque você anda na rua, você cumprimenta as pessoas, você, ao ajudar uma pessoa ou dar uma mão para uma pessoa, provavelmente ela vai depois ter vamos dizer, ela pode ter o que a gente espera que ela tenha, uma capacidade de também gerar uma história positiva, gerar contribuição para as outras pessoas. Bacana. E que a gente pode construir aí um universo, um ambiente melhor. Que bacana. Empresarial, pessoal. Bacana. Roberto, e nessa linha, para a gente concluir o primeiro bloco, a pergunta que a gente selecionou foi assim: quais são os maiores desafios que você encontrou ao longo dos anos ao trabalhar tanto no direito empresarial quanto no meio empreendedor? Na minha opinião, lidar com a transparência. É mesmo? É claro que eu também tenho histórias espetaculares a respeito disso. Porque hoje se fala tanto em governança, né? Em governança se pensa nos pilares e tal. Então, lidar com a transparência, você acha que foi o maior desafio? É um enorme desafio, porque sem transparência é difícil achar uma solução adequada para um problema. E ele o cliente mente, é isso? Não precisa ser o cliente, pode ser... Às vezes, Amada, a gente também... Porque não é um julgamento moral. A pessoa... Tem um livro do Janete que chama O Auto-Engano, só me lembrei agora para te comentar. Que legal. Tem coisas que a pessoa também, às vezes, não quer assumir. Tem coisas que o outro pode também não colocar na mesa. E podem ter situações que você tem que ter habilidade para lidar com esses pontos mais obscuros. Mas o ponto principal para mim é tentar fazer com que as pessoas sentadas ao redor de uma mesa tenham a capacidade e o preparo emocional e intelectual de trazerem todo o problema para a mesa para ser resolvido. E algumas vezes, talvez até por essa ideia que eu te falei há pouco, de que eu quero ver se eu levo alguma vantagem, acabe tornando um obstáculo para a melhor solução. Incrível. Não que eu tive grandes problemas com isso, eu acho que a gente consegue sempre resolver muito bem as coisas. Mas se você me diz qual é uma dificuldade prioritária que eu tenho, ou a ignorância profunda do objeto que está sendo discutido, que você quer aqui, o que a gente está discutindo aqui, e aí tem uma dissonância cognitiva grave que você não consegue se acertar com a outra pessoa, ou
um desejo de se sentir capaz de obter um êxito que poderia causar prejuízo indevido para outro, enfim, e que a partir daí não consegue ser transparente nos interesses. Muitas vezes, Amada, e sem nenhum moralismo, é melhor a pessoa falar para mim: eu quero ficar com isso. Eu posso até discutir, desculpa, mas eu acho que por aqui não tem como. Meu cliente não aceita, mas assim, sendo transparente, sempre para mim é mais fácil. Mais fácil. Entendi. Nem que seja para falar assim, super bem. não vai ter jeito mesmo, e a gente vai ter que parar por aqui. Mas até isso você ganha no teu emocional, você ganha no tempo para as pessoas, você ganha nos caminhos a serem seguidos, eventualmente até numa reconsideração de uma avaliação anterior. Sim. Ô, Roberto, você está falando uma coisa assim tão importante pós-pandemia, que uma das coisas que mais impacta a gente aqui na escola fez uma pesquisa: de cada 10 alunos, 25% tem problema hoje de saúde mental, né? Os impactos que a pandemia nos trouxe. Então, e você falou de inteligência emocional, né? Então, é uma coisa muito importante hoje, para quem estiver nos ouvindo, o jovem que estiver nos ouvindo, buscando que ele busque também essa inteligência emocional, não só intelectual, mas ele faça as famosas, os skills, né? Ele ter não só hard skills como soft skills e trabalhar a inteligência emocional. É super importante isso, né? E não só para um advogado, mas para qualquer carreira. Pois é, Amanda, eu não tenho formação em nada disso, né? Certo. Mas eu posso transmitir a minha experiência ao longo da minha vida. E eu penso que a capacidade cognitiva das pessoas que estão no mercado próximo, Sim. como esse de Guarulhos, ela não vai ser tão diferente uma da outra. Sim. Um pode conhecer um pouco mais uma área, outro pode conhecer um pouco mais outra área, mas ainda mais com os instrumentos que a gente tem aqui em mãos. É verdade. Um chat GPT, um Google, quando já veio o Google. É verdade. Quando eu comecei a minha vida, a pesquisa era algo a se fazer em livro, era uma loucura. Agora não. Agora, com um pouco de boa vontade de pesquisa, o conhecimento que você precisa técnico para operar, você tem. Agora, o conhecimento que você precisa ter de você mesmo e da situação ao seu redor, de como você impacta, do que aquilo te impacta, essa para mim é uma busca que tem muito mais sentido. É verdade. Até para saber se o teu julgamento não está desviado, se não tem um bias ali, do porquê que você está julgando aquilo, ou respondendo daquele jeito, Sim. ou tomando aquela atitude, Sim. porque você não tem capacidade de achar a resposta técnica, mas porque você não consegue enfrentar essa dificuldade emocional, de percepção, sentimental, de abrir o olho e falar: deixa eu enfrentar, é mais fácil. Muitas vezes eu acho os grandes problemas que eu enxergo estão nessa linha. É como se você quisesse esconder a sujeira embaixo do tapete. Roberto, ainda nessa linha, a gente era para pular para a segunda parte, mas aqui me surge uma dúvida. Você já chegou a ter algum cliente, exatamente por todas essas questões que você falou, do desafio da transparência, a questão emocional, que você, mesmo sabendo que era um caso até valoroso em termos de remuneração, mesmo que você achava que você tinha grandes chances de ser vencedor naquela labuta, você abdicou, você falou eu acho que ele não é transparente, eu acho que você falou assim, você deixou o caso, por exemplo? Então, mas assim, são duas coisas. Primeiro, sempre eu tento evitar fazer um discurso moral, no sentido de que eu estou aqui para julgar. Não porque eu não julgue, porque a gente julga o dia inteiro. Mas é porque não o que eu quero dizer vai além disso. Tá. Então tem esse primeiro passo que é de qualquer ser humano, mas ele dá um passo depois desse. Certo. Quer dizer assim, e aí? Tá bom, mas e onde você quer chegar? Qual que é o teu objetivo? No que isso vai resultar? E nisso eu vou te dizer que eu, como advogado, quero ganhar. Eu, como advogado, quero fazer o melhor contrato possível para o meu cliente. Certo. Eu, como advogado, quero que o meu cliente amanhã mostre, como já aconteceu comigo, mostre um trecho de um contrato que eu fiz, e que mesmo que ele não tenha entendido na hora, depois ele veja e fala: nossa, que bom que você colocou isso aí. Eu quero, se eu tiver um processo, um litígio, que no final eu consiga ter o meu direito reconhecido pelo juiz, dado que eu não consegui achar outro modo de solução. Certo. E nesse sentido, eu já saí de processos porque eu já tive casos excepcionalíssimos de clientes que não queriam ganhar o processo. Existem casos, Amada, de pessoas que não querem parar de brigar. Porque se parar de brigar, acaba a vida. Que relato é isso. Olha só. E já aprendi também, em determinada medida, que tá bom. Se você não quer resolver o teu problema, tá ótimo, mas você entende que é isso que você está buscando. Agora, tem um limite que se para isso eu tiver que abdicar
do meu trabalho, do meu conhecimento, do meu dever para te atender, aí não dá. Aí passa do meu ponto. Roberto, o advogado ele tem um pouco de psicólogo, então? Quer Quer dizer não que ele sei faz se uma questão como se fosse uma terapia, uma conversa mais. Porque eu acho que uma palavra muito forte com a questão do advogado é a confiança, né? Se não há uma relação, pelo menos eu estou falando como cliente, se você não confia no seu advogado, você confia às vezes mais no seu advogado do que qualquer em outra pessoa. Sim. E eu digo assim, nessa relação de confiança não se fala, né? Se constrói. Sim. Então, é num processo lá das suas consultorias, é uma consultoria, né? Porque é interessante, quando você vai me falando aqui, e eu enxergo, e pelo que você está me falando, estou enxergando o direito de forma diferente. Quando você fala em diagnóstico, você fala em tomada de... É uma consultoria que você dá, jurídica. Isso, eu participo, e foi nisso que eu acho que me especializei, não sei se é o mais lucrativo, mas o que eu me especializei foi, de certa forma, em atender a demanda do cliente. E aí tem um negócio que é meu, e aí não é por uma especialidade formal, que tem um filme que chamava O Devorador de Pecados. Que eu brinco que eu tenho que me segurar, porque senão eu tomo o pecado do cliente e fico eu lá mastigando o pecado dele. Que ótimo! À noite, quando acordo tomando banho. Olha só. Faz parte de mim. Mas eu também tenho um limite de que eu sei o que é o interesse do cliente e também que o problema é dele e não é meu. No sentido de que, olha, até aqui dá para ir, se você quiser ir, o risco que você entendeu tá tudo bem, e a gente segue a vida. É que existem casos mais severos, assim, de pessoas que sabem isso. Tem pessoas muito inteligentes, e talvez até com uma capacidade cognitiva e de percepção maior, bem maior do que a minha quando eu tive relação com alguns clientes assim, mas que no fundo, talvez entendendo isso, ou talvez não entendendo direito, mas não estavam buscando de fato a solução daquilo, estavam buscando modos de continuar brigando, talvez até para... Uma coisa que eu sempre falei para cliente meu é assim, você está aqui para alimentar seu desejo de vingança? Você está aqui para buscar a punição do teu oponente, da pessoa com quem você está litigando? Se tiver, desista, porque o judiciário não é feito para isso e você vai se chatear. Incrível, né? Muitas pessoas usam o judiciário para isso. Porque não é. O judiciário ele é feito para... Eu acho até que ele está... Que coisa legal você falou, viu, Roberto? Eu acho até que hoje ele está, assim... excessivamente... abraça até, de certa forma... excessiva os casos, as demandas, que não deveria nem ser, né? Que eu acho até que a gente perde um pouco da segurança, porque não foi feito para isso. Foi feito para remediar, para tentar apoiar. Cada poder no seu papel, mas né? Cada poder no seu papel, e me parece até que ele fica um pouco atrofiado por conta disso. Agora, certamente não é para... Não dá. Nem volume a gente tem como atender para tentar recuperar de você algum sentimento triste que você tenha. E eu digo sempre, deixa eu ressalvar, estou falando isso na área civil, na área empresarial. Evidentemente que é caso de direito criminal que são... Não que vão resolver também, mas que você está buscando, por outros motivos muito mais pessoais, alguma reparação emocional. Interessante, Roberto, você está falando, eu vinha hoje para aqui para o ENAC cedinho, venho ouvindo o rádio, né? Eu voltei a ouvir o rádio do interior, era tão rápido a distância, o deslocamento, que você não tinha nem tempo de ouvir rádio. Aqui eu voltei a resgatar o rádio, e acho que por isso que os podcasts ganharam tanto poder, porque as pessoas ouvem mais, né? E o podcast é um bom canal para se ouvir. Mas eu vim ouvindo a imprensa criticando, né, que por falha do poder executivo e também do poder legislativo, o judiciário estava tendo que tomar medidas em relação à questão das queimadas do Brasil e tal. Pois é, uma e aí é bem interessante, a imprensa criticando que as medidas deveriam ter sido tomadas ou pelo executivo ou pelo legislativo, e por falha desse acaba sobrando, e literalmente foi isso que os repórteres estavam falando, né? Sobra para o Supremo, normalmente o Supremo, tomar decisões que foram negligenciadas tanto e realmente deixadas de propósito. Ó, judiciário, toma você a decisão que assim eu fico mais, eu não me comprometo com o meu eleitorado, né? Eu acho que esses dois se preocupam muito com o voto, né? E aí deixam as coisas mais críticas para o legislativo. Então, nessa linha que você falou, eu via isso hoje. Então, agora eu não vou, eu digo para você que eu não sei o que é certo, mas eu só digo que
Eu tenho dificuldade para aceitar isso, porque quando eu aprendi sobre função do judiciário e função do Supremo, e aí isso eram matérias eminentemente constitucionais, a gente tinha remédios desde a Constituição de 88 para omissões do Executivo e do Legislativo. Mandado de injunção, ações por omissão. Certo. Mas o Judiciário tinha o Judiciário tinha uma dificuldade enorme de usar esses remédios, não usava, porque ele respeitava aquele princípio base da divisão dos poderes. E a gente, além de tudo, tem um judiciário, tem um Supremo que vem de um modelo americano de juízes, Certo. com limites definidos na Constituição, mas no modelo americano para uma atuação mais jurisdicional, de fazer garantir somente que a Constituição seja respeitada. Interessante. Quando existem modelos de cortes constitucionais, existiam já na Europa, mas aí com um número maior de membros, que teria quase um poder moderador, seria quase um terceiro poder, um quarto poder, mas aí não só com juízes, aí com membros também do Executivo, do Legislativo, que eu nunca vi no Brasil e nunca experimentei. O que hoje eu enxergo e tenho uma dificuldade para entender é porque eu vejo essa mistura de cortes que estão fora do que eu aprendi da função da corte no Brasil, claro que você tá e explicando. também do que estava na Constituição, e que eu não sei em que ponto vai chegar. Porque E como é que isso começou e que ponto vai chegar? que ponto vai chegar, por exemplo, eu achei, nossa, tem como discutir a ordem do ministro Dino de que tem que resolver o problema da queimada, isso não tem como discutir. Mas como é que você faz, então? E qual seria outra medida para você simplesmente, como ministro do Supremo, falar, então quem faz sou eu? Não, então, peraí, então não é quem faz, é você. Então tem que ter uma punição muito severa contra quem não faz e está causando esse dano que é do Executivo. Porque senão você pode, numa inversão de valores, aproveitar situações Brechas, né? brechas para obter vantagens que você não teria. Então é para quê? Para você conseguir ampliar o orçamento que você não ampliaria pela luta do Executivo com o Legislativo? Completo. Pô, mas então é preciso isso, mas então é preciso ter visão de que não é por aí. Tá certo. De que então, qual seria o papel do Judiciário? O papel do Judiciário seria, eventualmente, inclusive, trazer para uma punição, e tem medidas para isso, Certo. de quem por omissão não age, por omissão não toma providência. Certo. Mas não exercer a função executiva. Eu escutei que o ministro Flávio Dino convocou, inclusive, hoje o ocupante do cargo que ele tinha nesse governo, que era do ministro da Justiça, para ir lá falar, para ele coordenar uma solução. Tem um lado que é muito bom, mas tem um lado que, para mim, hoje... É interferência de poder. É interferência de poder de um jeito que eu fico assustado, não sei se é a palavra assustado, mas fico ressabiado de pensar assim, o que será que tem nisso? Porque o que tem por trás disso? Porque dentro da Constituição não seria esse o papel deles. Entendi. O papel seria então punir sim. Entendi. Por que algum membro eu não estou falando do Executivo Federal só, pode ser federal, estadual, mas por que se tem alguém que não está tomando as providências que tem que tomar, instado a tanto, basta simplesmente fazer por ele. Então ele não é mais o executivo virou o judiciário. E para ele ficou cômodo. E talvez para ele fique até uma situação vantajosa de dizer, olha, eu aqui do meu lado não consigo, porque o Congresso não vai liberar verba para mim, faz do teu, porque daí ele não tem como negar, porque você é o judiciário. E aí você pode ter uma afronta a um dos princípios maiores da nossa Constituição, que é a democracia, que é a separação de poderes. Porque daí ele faz um papel que o executivo não tem mais, com um poder que aí é um poder não emanado do povo. Ele não foi eleito para isso. Ele não está lá cumprindo o mandato. E não está respeitando a Constituição. E aí não respeita a Constituição. Isso é o pior. Roberto, muito bacana essa trajetória inicial. Vamos então partir agora para a segunda parte nossa, que é empreendedorismo, startups e o futuro da ENIAC Ventures, que você é o nosso conselheiro, como eu falei aqui no início. Você tem uma forte ligação com a inovação por meio de sua participação na ENIAC Ventures. Como você vê o papel do direito no ambiente das startups e do ecossistema de inovação? Como eu vinha para cá hoje, ontem eu estava até dando uma atualizadinha aí no que tem no mercado, para não passar vergonha. Que legal. Mas é o seguinte, esse modelo de negócios que a gente está construindo aqui, sim, é um modelo que muito mais avançado e habitual para um sistema americano, para um modelo americano de fazer negócios, de
desregulamentação, É verdade. de empreendedorismo, de liberdade de ação. Verdade. E é um desafio, você imagina, é um desafio institucional, é um desafio psicológico, é um desafio social, Cultural. cultural. Isso cultural, acho que serve para tudo Abrange isso que eu bastante falei. coisa. Abrange bastante. Para a gente conseguir fazer isso neste país. E para fazer isso, então, em Guarulhos. Por todos os agentes envolvidos. Verdade. Era quase uma necessidade de exercício, assim, de exercício de mentalidade. A gente tem interfaces com o poder público. O poder público, muitas vezes, não está preparado para essa realidade. A gente tem interfaces com outras pessoas do mercado. O meio privado, né? Eu sinto que a indústria, Roberto, é muito resistente à inovação aberta. A gente Sim. sofre com isso, porque ela acha ainda que é do segredo industrial e ela acha que uma inovação aberta não é para ela, porque ela vai estar abrindo para o concorrente. Então, realmente é uma questão cultural. É uma questão difícil. cultural muito severa. E eu estava falando isso porque do lado jurídico, Isso que eu queria saber. do lado direito. jurídico, por exemplo, e aí estava pesquisando sobre isso para falar hoje. Sim. Como é que eu mesmo ajo no Brasil depois de um tempo? Porque Sim. qual que é o risco do investidor? O risco do investidor no Brasil é ele colocar dinheiro numa empresa e amanhã ele ser processado se essa empresa não der certo, porque aquela regra da lei de que você limita o risco ao capital aportado, muitas vezes no Brasil não se respeita, especialmente na área trabalhista. É verdade. E aí fica de um lado o investidor, porque é com quem tem mais contato, com um receio razoável disso, Sim. ao mesmo tempo que daí, se ele não aporta o capital dele direto na empresa, Sim. o poder que ele pode ter político para o encaminhamento dessa empresa, dependendo do dinheiro que ele pôr, ele gostaria de ter mais segurança do caminho da empresa. Quer dizer, é diferente esse modelo que a gente faz aqui de dar consultoria, ter participação e ver o resultado, Sim. do que esse que eu estou te falando do investidor anjo, vamos dizer assim, que vai lá Sim. e coloca o dinheiro, o capital. Cegamente, quase. Isso, às vezes Quase que cegamente. Isso. Então, assim, de um lado ele tem essa dificuldade. De outro lado, a gente não tem, por exemplo, aí eu estava vendo isso, quer dizer, nos Estados Unidos existe um contrato que é contrato de equity, não é contrato de dívida. Então, é um contrato que já está muito claro, que olha, eu quero ser sócio, eu posso ser sócio, eu quero umas garantias como sócio futuro que você tem que me dar. Sim. De uma forma bem transparente também, que não é dinheiro, mas por quê? Porque eu tenho uma segurança também que esse dinheiro que eu estou pondo, existe controle sobre ele, existem governança sobre ele, existe um mercado mais preparado para essa, até para o receio do que o desvio desse capital poderia gerar para a pessoa. Tipo de negócio. Para esse tipo de negócio. Eu vim aqui lembrando daquele filme do Wall Street, que é das Pink Sheets, lembra? Sim, sim. E assim, claro, lá mesmo teve todo esse escândalo. Sim. Mas a gente não tem um mercado de Pink Sheets aqui no... Ou seja, os marcos legais, então, vão precisar ser... Eu acho que, então, nessa de novo... linha, então, os mas marcos assim, legais então, vão ter que mudar mas sabe, Amanda, eu pouco. acho que o marco legal pode mudar. Mas a gente já tem marcos legais. A gente já teve uma lei para investidor. Lei das startups, Isso, né? lei das startups. Recente. Existe esse contrato, por exemplo, que é um padrão de contrato de equity. Sim. Eu acho que existe uma questão também cultural envolvida aqui, que é como é que você institucionaliza para uma sociedade, como é que funciona esse tipo de negócio. Que é um negócio que tem alto risco de não dar certo, e que ao mesmo tempo que não dá certo, você tem que limitar atuação, poderes, Responsabilidades. papéis, responsabilidades, e sem tanta experiência de como isso funciona, que a gente está ganhando. Eu fiquei muito feliz de vocês virem para cá, quando eu fui conhecer vocês lá em Belo Horizonte, porque eu senti esse ambiente de inovação, Sim. inclusive de colaborar com a gente, que eu já falei isso para o Rui, eu falei, o Almada especialmente entrou muito bem, eu achei, no ENIAC, porque colabora muito com a gente nessa mudança de ambiente, nessa mudança de enxergar a vida, de enxergar os negócios. Agora, eu confesso, Roberto, que quando eu falo dessa questão de direito, eu acho super interessante, porque nós já tivemos casos de Investor Day, e que foi muito importante a sua visão, né? E aí eu pego exatamente a questão do direito. Porque o próprio nome do nosso podcast é Inovação Disruptiva. E a gente lida com algumas coisas muito disruptivas, né? A gente tem uma startup, você lembra bem dela, de Nu, que é o pessoal na Colômbia, que vislumbrou um negócio de
de remessa de valor entre países, né? E com criptomoedas é uma coisa muito disruptiva, onde que aí eu acho que essa hora o direito na sua base ele traz para Isso é importante. razão, Isso. porque eu acho que você falava aqui no início do nosso podcast sobre sonho, você usou esse termo, sonho. Né? Acho que o startupeiro, como a gente chama o founder de forma carinhosa, né? Ele é sonhador demais, demais. E às vezes eu acho que o direito ele vai trazer para a razão, para a racionalidade. Fala, olha, interessante essa ideia, mas nós temos aqui algumas questões, quando fala em questão de dinheiro, vai pela linha de entender como é que é a questão de câmbio, como é que é a questão né, no Brasil, como é a questão das relações com o Banco Central. Eu lembro daqueles inputs seus que fez a startup dar uma marcha ré, e hoje a startup, a Dinu, está totalmente lastreada em buscar assessoria jurídica, ou seja, vamos só dar o primeiro passo quando a gente responder aquelas perguntas que o Dr. Roberto, você não nem foi pergunta, você só deu o alerta, olha, fica atento, porque eu acredito que para isso, se for por essa linha de campo, vocês vão ter que ter um capital muito grande para lastrear e tal. Então, aquela sua experiência, nessa hora que eu acho que o direito, a disrupção vai para o sonho e o direito traz para a razão, sabe? Eu quando... Só pegando esse exemplo, Então, mas tem você muitos falou uma mais. coisa aí, quando eu falei isso do sonho, tem uma frase que eu lembro que eu tive passando pela frente do Museu de História Natural em Nova York em 93, Olha faz só. tempo, hein? E aí tinha uma frase lá do Roosevelt que falava assim, a gente conhece a frase, mas eu acho legal, eu sempre guardo ela, que é O museu é cabeça... incrível também, né? Eu gosto. cabeça na lua e pé no chão. E isso daí, É isso, a junção desses dois movimentos é muito eu nem importante. lembrava que era do Roosevelt essa Ela estava frase. com do Theodore, né? Do Theodore, do tio. Que legal. Franklin. Que legal. Que até do filme, né? Do Museu da É verdade. eu não Então, lembrava. mas era isso. Então, e a gente conhece essa frase de qualquer modo, É assim, verdade. cabeça na lua, sonhos muito grandes, mas pé no chão. Pé no chão. Porque é fácil ter ideia também, né, Almada? É. Ter ideia é gostoso. Tinha gente que morre tendo ideia, mas Eu não falava, executa nada, Um cara. pouquinho antes de você chegar, Começa a eu falei executar. exatamente, ideia vale nada, o que vale é a execução. Falava isso com a Execução, Duda hoje. É isso. Como é que você faz? É. E tem gente que parece que não, É. não quer, não sei. É. Aí não vai sair do lugar. Eu- Dificilmente vai sair do lugar. Daqui a pouco Outra, eu, com capital intensivo de tantas opções que tem por aí, como é que você vai conseguir colocar uma ideia em pé se você não trabalhar muito sobre ela? É verdade. Para fazê-la feasible, né? Para fazê-la factível. Factível. O Roberto, e aí que eu acho que a Builder faz toda a diferença. A Builder, Sem dúvida. Builder, ela, sabe, ela não traz, não estou falando só do time ou de operação, uma Juliana, eu falo do smart money, dos investidores, dos sócios acionistas como você, que interferem positivamente, preocupados com uma visão de ser sócio mesmo daquele empreendimento e ajudando numa mentoria constante, numa instrutoria constante. Eu acho que isso faz muita diferença do que o startupeiro que segue aquela viagem sozinho. E por isso que 75% deles morrem, porque ele vai dar uma cabeçada, ele vai às vezes de encontro ao muro, né? É aquilo que eu te falei há pouco, assim, você já tem um acaso e você tem o que é o acaso, o que você não consegue enxergar e o que é possível que você enxergue. Para que você comece a enxergar, você precisa ter um pouco de empirismo, Sim. de experiência, de andar, de caminhar. Sim. Porque o resto que é teórico, que é o que você constrói e que são projetos espetaculares muitas vezes, Sim. você só vai conseguir executá-los, desenvolvê-los com essa experiência que aí vem o papel dessa venture, pode dar. É verdade. Desde que a pessoa seja preparada para tanto também. É verdade. Porque exige tanta coisa, de tantos atores. É verdade. Desde a pessoa que teve a ideia. A paixão pela ideia, né? A gente fala, toda hora a gente chama a atenção do founder nesse sentido. Cuidar, não se apaixona pela ideia, né? Você tem que se apaixonar pela solução. E tirando assim, um caso ou outro que existem, que estão aí, né? Que deram muito certo, de pessoas que talvez sejam mais completas e tenham uma soma de qualidades intrínsecas que fazem com que elas sejam capazes de quase que sozinhas ou com pouca ajuda deslanchar no projeto. Sim. Mas isso é exceção, Almada. É verdade. E esse é um ponto que também era preciso É verdade. para construir essa solução de cooperação.
Porque na cooperação é possível que cada um ajude um pouco com com o seu conhecimento e experiência, com coordenação, com a experiência de um conselho que a ENIAC pode dar, para fazer com que uma ideia de fato acabe se concretizando. E o ENIAC hoje, Roberto, ele vai mais longe, né? Por exemplo, quando uma startup ela quer buscar montar um time, nós temos hoje um hub de carreiras aqui que traz pessoas talentos. A gente tem aqui um colégio, uma faculdade que são 13 mil, entre colégio e faculdade, são 13 mil alunos. Nós temos aqui, por exemplo, a Duda, que é a nossa estagiária, ela é estagiária que a gente foi buscar esse talento lá no colégio. Então, nós temos hoje um hub de carreiras que ajuda essa startup a fazer uma boa contratação. Nós temos lá o ENIAC Link+, né, que ajuda ele a trazer esses desafios, onde desenvolvedores vão ajudar naquela ferramenta. Então, esse ecossistema que foi criado pelo ENIAC, como você colocou muito bem, traz iniciativa privada, traz poder público, traz a sociedade civil de uma maneira geral, isso ajuda a construir, ou seja, menores chances de ter erros, né? Então, você tem uma estrutura maior esse ecossistema. Você sabe que aí você falou da juventude, aí fiquei parado nisso aqui. Eu falei, você falou sobre inovação e tudo, e como é que eu era. Eu também, vamos dizer assim, o meu arco de história, né, meu arco de vida, hoje ele tá inclinando para ter um gosto pela juventude que eu vou te dizer que eu não tinha tanto. Olha. Por quê? Sabe aquela frase do Nelson Rodrigues? Jovem, se eu posso te dar algum conselho, envelheça. É assim, eu achava que vai chegando numa idade média, que é essa idade de que você se acha muito esperto, porque você cristalizou seu conhecimento. E tem um problema dessa cristalização, que é filosófico também, que era discutido por Peirce, que era discutido por teoria do conhecimento, que ele pode ser de uma certa forma cômodo, te acomodar numa posição de que você se acha... Você sentiu... Você não sente mais aquela comichão da insegurança de quem não sabe de nada. Ou de quem sabe muito pouco ou pode cair amanhã. Mas, ao mesmo tempo, isso daqui que eu sentia me dava uma angústia muito grande e existencial, porque no fundo, nisso que eu te falei do auto-engano, de que às vezes não é por dolo, eu sabia que aquilo não se sustentava. Que o mundo era mais popperiano, que o mundo era mais... tese, antítese, verdade e depois negação da verdade, outra verdade. Eu posso dizer que isso tudo te reoxigenou? Muito. E a juventude ajuda muito nisso. Evidentemente que não é porque tudo que é jovem é bom, tudo que é velho é ruim ou vice-versa. Mas é porque existe uma ideia, vamos dizer que seja uma mentalidade que independe da idade cronológica, que pode te fazer colocar nesse papel também do jovem. Que legal. Essa troca. Essa troca e essa capacidade talvez de tentar enxergar um outro caminho, de falar assim, mas pode ser que tenha um outro caminho que eu ainda não enxerguei. Às vezes esse caso que parece impossível, eu possa achar uma solução. Das coisas que eu mais gosto dos desafios da minha profissão é de caso difícil. Como é que esses desafios. Onde eu acho uma solução. Você é mais estimulado, você muito estimulado. Que legal. Muito estimulado. Mas que eu acho que vem dessa retomada minha, dessa capacidade de se reinventar, né? De me reinventar, de tomar coragem de cristalizar e se reinventar, isso, não me cristalizar. Se permitir nisso. Nessa linha, então, nós estamos falando de jovem, do velho, nós estamos falando do tradicional. O setor jurídico é muitas vezes visto como tradicional e conservador. Nós montamos aqui uma pergunta dizendo: como você tem utilizado a sua experiência para ajudar as startups a crescerem e se desenvolverem em um ambiente tão dinâmico? Eu penso que é me adaptando a ele, não é dando aula para ele, mas é me adaptando a ele. Que legal. E aí a gente talvez aí eu penso que a gente consegue construir um diálogo bastante proveitoso, porque aí naturalmente eu vou ter experiência para colaborar, mas eu vou receber essa troca que você acabou de falar. Isso, essa lufada de, mas será? Pega aqui. Quantas vezes eu já tive caso de alguém que está lá revisando uma petição minha que é jovem e que comenta alguma coisa que eu falo, poxa vida, não pensei. Pô, será que se... E aí eu descubro alguma coisa a mais. Sempre tem uma curvinha a mais para você descobrir alguma coisa a mais. É evidente que tem um limite do tempo. Provocando, né? Mas é evidente que tem um limite do tempo, tem um limite epistemológico, vamos falar assim de uma forma mais formal. Mas é preciso ter essa capacidade de... É bom, é proveitoso ter essa capacidade de buscar enxergar o que você não tinha enxergado. E que alguém que às vezes não está tão cristalizado com a experiência pode te apontar. A próxima pergunta diz assim, a inovação exige um mindset muito específico. E você, como empreendedor, estou pegando do seu lado empreendedor, trouxe essa mentalidade para a sua atuação no direito. Eu estou afirmando isso.
Como você equilibra essas duas áreas na prática? Eu acho que eu advogo melhor. Em primeiro lugar, eu advogo melhor. É mesmo? Eu tenho um escritório que a gente se preocupa muito com a solução. Mas eu acho você um baita empreendedor. Então, não, mas Porque o seu escritório é um empreendimento. Sim, pois é, mas assim, eu digo para você até que eu nem sei se eu sou um excepcional empreendedor no sentido de que eu sou um cara bom de enxergar oportunidades de negócio excelentes e fazer muito dinheiro e sair daqui um bilionário. Eu digo que eu gosto de enxergar o trabalho que eu tenho a desenvolver dentro do limite do que eu sei fazer de uma forma, vamos dizer assim, empreendedora. De uma forma a encontrar uma solução. Legal, E se eu ficasse sentado na minha cadeira, eu ia dizer assim, mas a jurisprudência já tem isso, não tem aquilo. Só que aí, onde é que está isso, Amada? Por isso que eu digo que também é fugir um pouco do intelectualismo e mergulhar no que é ação. Como é que uma pessoa, muitas vezes, que nem tem tanta formação teórica, se dá tão bem na vida e enxerga com tanta profundidade? Porque ele se dispôs a buscar com profundidade e enxergar os problemas. E se você se dispõe a buscar com profundidade e enxergar os problemas, cansa. Cansa demais. Mas aí, o prazer posterior a esse exercício é muito grande. É um prazer de... É um prazer que eu diria que assim, de natureza religiosa, de natureza espiritual. Espiritual. Roberto, infelizmente nosso tempo está quase se esgotando e eu queria fazer uma pergunta que a gente faz sempre para os nossos sócios investidores, né? Para encerrar, uma curiosidade que muitos têm. O que o levou a adquirir cotas da ENIAC Ventures e como é que você vê o futuro da Corporate Venture Builder idealizada pelo Grupo Educacional ENIAC? Bom, primeiro eu acho que no direito a gente tem uma palavra que a gente fala assim, eu sou suspeito, né? Não posso dar depoimento porque eu tenho interesse total agora que dê certo, porque agora eu tenho dinheiro envolvido nisso. Agora, eu vou dizer para você que, às vezes, quem é que falou isso? Que a vida não é o fim, é o caminho. É claro que é o fim também, que é o resultado econômico, senão você não tem negócio. Claro. Mas todo o caminho e o ganho que a gente já está tendo aqui internamente com essa parceria, com essa participação, já é muito grande. Eu só espero, e aí eu vejo, por exemplo, o Pedro aqui na nossa instituição, com esse fôlego que ele tem, com esse gosto que ele tem por esse tipo de parceria que a gente fez. E eu penso assim, acho que a gente pode fazer mais. Pode ter um proveito econômico que é importante, muito grande, tomara, Sim. e pode ter um proveito social para a cidade, que é tão carente, é verdade, também enorme e tão importante quanto. Então eu espero, mas mais que tudo eu espero e torço que dê certo. Eu sei que os desafios são imensos, porque vai desde a formação do empreendedor, desde você conseguir equalizar. Eu sei que aqui vocês têm isso, eu gostei muito da FCJ e da tua presença aqui. Vocês já têm uma experiência. Uma metodologia. Que traz uma metodologia Isso. que nos ajuda a buscar essa solução para encontrar o resultado. E além de tudo, vocês têm esse universo desde investidores anjo até pessoas que possam opinar e ajudar essas empresas, que permitem a vocês fazer com que a gente reporte casos de sucesso, que é o que a gente busca. É verdade. Casos que todo mundo saia inteiro, feliz e satisfeito. Então eu vejo, acredito que essa parceria nossa, esse método que vocês trouxeram para a gente, mais essa disposição desse ambiente que você tem, que é de inovação, que é, né, falar do Rui, falar do Pedro, falar de quem está na direção disso daqui, você sabe que eles curtem demais esse ambiente. Está no DNA, né? Está no DNA deles, e a gente eu conheço tantas outras instituições, todas que eu respeito muito, mas o DNA deles para esse tipo de negócio empreendedorismo, talvez até um pouco sonhador nesse sentido. Eu acho que é um casamento que tem tudo para dar muito certo, que é isso que eu espero. E por isso que eu pus meu dinheiro aqui. E a gente agradece muito. Roberto, a gente vai para a última parte, que é o ping-pong, onde eu te falo uma palavra e você, top of mind, aquilo que vier primeiro na sua mente. Não sei se eu sou muito bom nisso não, mas vamos lá. Pode falar da forma que você se sentir mais à vontade. Então, vamos lá? Vamos tentar. Direito. Tá vendo? Já primeiro parei. Um universo que tem por finalidade trazer essa base que permita o progresso. Bacana. Empreendedorismo. Salvação da humanidade.
Ainda mais num país que foi feito com todo respeito, hein, gente? Não é ser ingênuo. Mas um país que ainda hoje é muito feito com base na CLT. E eu sei que tem gente que precisa, que é importante, que tem que preservar. Mas é para entender e mudar essa mentalidade de, sem tanta ingenuidade, que a gente pode conseguir construir um país melhor para todos, por meio dessas pessoas. Inovação. Fundamental, né? E eu não vou dizer para você que eu tenho uma dificuldade com ela, porque às vezes eu tenho dificuldade de mexer com o Instagram. Mas eu tenho um prazer enorme em enxergar o que eu enxergo, em ver o que eu vejo. E muitas vezes no escritório sentar lá com o Matheus, que é advogado que trabalha comigo, Certo. que é craque em tudo isso, e Que legal. põe o chat para funcionar com a gente, legal. e que ajuda outras soluções. Que bacana. Startups. Estão ligadas para mim à inovação. Mas estão ligadas a uma coragem muito grande das pessoas que iniciam essa jornada e que eu espero que estejam cada vez mais preparadas e apoiadas por pessoas, por estruturas como a de vocês aqui. Que bacana. Guarulhos. Hoje eu sou guarulhense, né? Então a gente tem, por mais que a gente brinque ou fale dos índios do jeito agressivo, fofoqueiro, mas como eu penso que é uma enorme referência de como eu me reconheço como ser humano. Legal. Bacana. Parcerias. Fundamental. Não existe, como eu te falei, tirando um caso ou outro, a gente só vive de parceria, só vive de colaboração. Tecnologia. Fala com inovação, né? Comunica com inovação, com startup, com meios de construir soluções que ajudem as pessoas, que deem mais, que consigam atender essa demanda populacional que a gente tem. Confesso que o próximo Carências. não foi o ChatGPT, foi a minha Rui Guedes. O Rui é poxa vida, a gente tem que tomar cuidado para usar as palavras mais adequadas possíveis, né? Eu costumo dizer assim, que mais importante que intimidade é respeito. Eu aprendi isso uma vez, escutei isso uma vez e eu acho que isso é verdadeiro. E eu tenho muito respeito por ele, profissional, pessoal. Hoje também pelo Pedro. São pessoas diferentes, relações diferentes, mas também como pela Patrícia, pelos sócios desta empresa, pessoas que cada uma com a sua inteligência, com a sua sabedoria, se construindo, me dão muito prazer e muito orgulho de poder atendê-los. E já com o Rui, não só pelas oportunidades que ele me deu e o agradecimento que eu tenho por isso, mas por ter participado dessa história dele, que veio lá da Praça Tereza Cristina, e que é muito emocionante. Eu daqui a pouco me emociono. Para construir isso daqui, com esse ímpeto que ele tem até hoje, é difícil ter palavras para descrever o quanto eu admiro esse homem. Eu admiro muito, tenho muita admiração, e acho que é um homem que já escreveu a história dele, já escreveu o nome dele, já vai deixar um legado, não só como já deixou com o Pedro aí, mas eu digo de tanto benefício que ele trouxe para as pessoas e de como ele pensa nas pessoas. A gente outro dia brincava por causa dessa concorrência que a gente sofre, que é normal nesse mercado, como todo mercado, mas um dia eu brinquei com ele e falei, nossa, Rui, tem gente que parece que não empilhou dinheiro suficiente, né? Dá vontade de falar assim, nossa, você quer o quê? Mas precisa comprar mais 3 Ferraris, o que te falta? E o Rui não tem isso, não. O Rui é um homem que sabe ter uma visão maior do todo, tanto para saber ter uma vida boa, que coloque ele no patamar que ele merece estar, de conforto, mas que também enxerga com muito gosto esse jeito professor dele, esse jeito que está nele de querer ensinar, de querer que as pessoas aprendam, cresçam e construam uma vida feliz. Que bacana. E eu vejo que ele até hoje vem se aperfeiçoando nisso, como ser humano que ele é. Verdadeiro mestre. Futuro. Futuro é isso que a gente está fazendo no dia a dia, construindo cada degrauzinho, pezinho aqui, outro ali, às vezes caindo, depois tendo que levantar, às vezes não tendo um ânimo tão grande, às vezes estando muito empolgado. Às vezes o que eu falo para mim, pensando em futuro e pensando em mim, é o Eclesiastes, né? Baixa a bola. Baixa a bola e trabalha muito. E a última, legado. Acho que nem é comigo, mas daí depois, um dia, se alguém quiser falar, eu
eu quero fazer meu papel bem feito e fazer meu trabalho bem feito. Não tem muito mais além disso que me empolga. Uma vez a gente brincando, bebendo, já mais jovem na rua, falava: eu não quero ter nome em praça. Não me preocupo com isso. Não vim pra ser. Não tá em mim. Não tem, mas é de boa isso, não é por nada. Eu acho que é legal também, é a ambição de cada um. Minha ambição não é tão grande assim, não. Eu acho que as maiores ambições que eu queria, que hoje é ter uma família, que é hoje ter uma estabilidade emocional, que é ter pessoas com quem eu trabalho que eu gosto muito, ter dinheiro para comer, beber, conversar e pagar minhas contas. Eu já estou feliz com isso. Ô Roberto, então a gente está concluindo mais um episódio do ENIAC Cast, Inovação Disruptiva. Foi um prazer conhecer melhor a trajetória sua e entender como você, com sua vasta experiência, contribuiu para o desenvolvimento do empreendedorismo e está contribuindo e da inovação jurídica. Eu te franqueio a palavra para você falar para o seu público aí, olhando para a câmera ali. Olhando para a câmera, eu queria falar agora do Almada. Até parece. As palavras finais minhas são para o Almada. O Almada foi um grande ganho que a gente teve aqui. Que se eu soubesse que o ganho ia ser tão grande assim, quando eu fui visitar a FCJ, eu já tinha topado fechar o negócio na hora. Ele ajuda muito a gente com esse ânimo que ele tem, com essa disposição de quem já viveu, viu, gente? Não é um homem que não viveu, não. Ele se reinventa também. E ele traz muita inspiração para todo mundo que está aqui e por isso que ele representa a gente aí no ENIAC Ventures e por isso que eu também coloquei meus investimentos aqui, não só de dinheiro, mas também de disposição, de tempo de trabalho. Obrigado, viu, Almada? Obrigado, tudo. Eu que agradeço. Foi sensacional. Se você gostou do nosso episódio, não se esqueça de seguir o ENIAC Cast na sua plataforma favorita e compartilhar com seus amigos. E claro, se tiver perguntas ou sugestões para os nossos próximos convidados, entre em contato pelas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e